Sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação, direito da tecnologia, tecnologia e sociedade. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. E aí, Vinícius, tudo bem? E aí, Guilherme, tudo bem? De volta das férias? Das Pois é, merecidas férias? tivemos um pequeno hiato aí de final de semestre conectado com férias, né? Mas, enfim, até o xadrez verbal entrou em férias, ficou 2 semanas fora, né? E voltou com aquele episódio de 5 horas e meia, assim, né, para Ah, cara, eu recapitular. adoro. A minha esposa pergunta como é que eu escuto, né? Mas eu sigo justamente o conselho deles. Tá? É, vai aos poucos, né? É para ir escutando ao longo da semana. Uma vez por semana, tem 5 horas para escutar ao longo da semana. Eu teve uma E vez acho. que eu É. botei, eu tava dormindo e botei ele pra ouvir enquanto eu tava dormindo. Aí eu acordei e ainda tava tocando o episódio. Aí não serve muito, aí tem que. É. Mas assim, o podcast deles, cara, quem sou eu para julgar a relevância, né? Dizer, mas eu Uhum. acho que tá mais relevante do que nunca, sabe? É. Porque a quantidade de coisas que acontecem no cenário internacional e a profundidade que eles vão para explicar as coisas faz a mídia, entre aspas, tradicional, né? Parecer Parece É, uma radionovela, é. né? Porque, assim, realmente aprofunda as situações. As coisas não são simples, né? Não, Fulano a tocou realidade ciclano é e resolveu correta. fazer não sei o que. Não, É. as coisas não são simples e eles tratam com uma profundidade bastante grande os temas todos que eles trazem. Então cara, é muito legal. Eu gosto muito de ouvir eles. E puxando para o nosso assado, né, também é um podcast que aborda essas questões geopolíticas que é uma constatação que a gente já vem fazendo ao longo do tempo sobre como a IA tem se tornado um problema, uma questão Hum, geopolítica, seja pela regulação mundial ou seja até pelos reflexos que os movimentos americanos têm nos outros países, inclusive a Europa não é um país, né, mas no continente europeu e com todas as suas tentativas de regulação, falar de IA hoje não tem como se afastar do aspecto geopolítico. Mesmo da gente falando de segurança e regulação, né? Não tem como fugir. Então, acho que o xadrez verbal. E eventualmente eles falam sobre esses aspectos uhum, tecnológicos também, né? Eventualmente eles tocam isso lá, né? É claro que agora, dessa vez, você já viu o título, é uma das grandes, talvez um dos grandes temas, uma das grandes situações do ano, aconteceu agora no mês de julho, que foi justamente a questão, né, do Hugging Face sendo invadido, né, pela uhum. OpenAI, né, ou seja, eles estavam lá fazendo alguns testes em um ambiente controlado, né, e a notícia que reverberou assim de uma forma até meio acrítica foi que o modelo teria invadido e tal. E eu É. acho que a gente pode começar explicando, claro, o caso é gigante, tem uma série de desdobramentos técnicos aqui que a gente vai evitar, né, porque os relatórios estão aí para ser lidos e o objetivo acho que não é, claro, o aspecto técnico é importante, mas assim, acho que é mais interessante a gente dar um geral de como aconteceu, para depois discutir os efeitos e os problemas aqui dessa, não sei se é uma nova fase ou talvez a coisa tenha sido colocada de uma maneira meio incorreta, mas enfim, começando, Vinícius. Tá, assim, a cobertura, eu acho que o assunto a gente ia tratar ele de qualquer maneira, eu acredito eu, né, que é pela relevância dele, mas o que me incomodou bastante, Guilherme, foi na mídia a gente vê muita gente falando ah, como se fosse, assim, sabe aquela coisa distópica da IA criando vida e sair, e sair fazendo coisas? Uhum. Então, assim, parece que acordaram parece que a IA fez isso, sabe? E não foi isso que aconteceu. A gente vai entrar agora nos detalhes da coisa, né? Mas não foi isso que aconteceu e a gente já tem problemas mais que são anteriores a essa situação que aconteceu. Tá, mas enfim. De uma forma bastante resumida, tá? Eles estavam fazendo um teste. Então, a OpenAI estava fazendo um teste com o GPT 5.6 Sol. Eles têm o Sol, o Terra e o Lua. Cada um deles, obviamente, são modelos menores, né? Então o Sol é o maior. Tá? Acho que não preciso explicar isso, né? Mas enfim, o Sol é o maior. E eles colocaram o Sol
para passar por um teste no ambiente controlado usando o exploit Gin. Tá? Como que seria uma academia no sentido de musculação, tá? Uma academia de exploits. É uma série, um benchmarking utilizado para justamente ver o quão bom é um modelo para fazer explorações, tal, fazer exploits, explorando problemas e tudo mais, vulnerabilidades, sem que isso tenha que ser feito na internet diretamente, ou seja, num ambiente controlado. Para fazer isso, e aí é o primeiro ponto importante desses testes, tá? Para fazer isso, a OpenAI desativou todas as salvaguardas de segurança do modelo. Ok? Então, para pegar aquela analogia que tu falou esses dias, Guilherme, arrancou fora o freio de mão do carro e parou com ele numa ladeira e desceu do carro. E o carro desandou. O carro desandou ladeira abaixo e assim, acertou a casa de alguém, quebrou alguma coisa. Então, assim, tu tirou os mecanismos de segurança que o modelo tinha. Tu tirou as salvaguardas que o modelo tinha. Então, de fato, o modelo estava sem salvaguarda nenhuma. Então, não é que alguém pegou o ChatGPT e botou para fazer um teste. ChatGPT é a aplicação que usa o GPT 5.6, tá? Mas você pode usar via API e tudo mais. Então, não é que alguém pegou, entre aspas, um ChatGPT da vida, botou a fazer algum ataque, coisa que ele não vai nem aceitar fazer, tá? E, de repente, ele resolveu sair invadindo sites por aí. Tá? Então, isso tem que estar bem claro. Nesses testes que eles fazem, eles normalmente tiram essa salvaguarda de segurança. Tá? Só duas coisas, né? Parece que eles também estavam usando um outro modelo mais capaz do que esses, mas seria um modelo interno deles que ainda não teria sido, né? Aí a dose de propaganda que a gente pode conversar depois, né? Que né? pode ser que sim, que tem um outro modelo mais capaz, que já tem um pronto, ou pode ser que, cara, nem tanto assim. Mas enfim. Tá? E um outro elemento, isso tudo que você fala de tirar os guardrails ali, né? Imagino que a ideia dos caras é que, bom, esse meu ambiente é controlado, ele não tem acesso à internet, então as coisas estariam controladas pela segurança do próprio ambiente no qual o teste estava sendo rodado. Do próprio ambiente, tá? Acontece que o modelo... Aí tem uma coisa interessante, tá? No dia 26 de junho de 26, então agora, tá? O Model Evaluation and Threat Research, METR, tá? Publicou uma avaliação de pré-deployment do GPT 5.6 Sol, dizendo que a taxa de trapaça detectada era superior a de qualquer modelo público já avaliado por eles até então. Ou seja, o modelo GPT 5.6 ele tem uma tendência superior a qualquer outro modelo que eles testaram de trapacear nas ações dele. Tá? Então você fica ligado, tá? Porque ele pode tentar trapacear contigo, ele pode tentar encontrar atalhos. Não que ele vai sair invadindo coisas, mas ele pode, de repente... Sabe aquela coisa do cara inventar uma informação, inventar uma base, né, para ele te convencer de uma determinada coisa, ou tu quer atingir um certo objetivo, ele não encontra um caminho adequado para atingir aquele objetivo, ele vai tentar trapacear, vai tentar caminhos que não importa assim muito, né, o que ele está fazendo para atingir aquele fim, independente do caminho que ele está seguindo, tá? Então, isso já tinha sido medido, então já tinha isso em junho, 26 de junho, já tem essa avaliação, tá? E aí, sim, dia 9 de julho, tem a primeira ação do agente reconstruída pela perícia. Então, que eles começam, depois que aconteceu o incidente, eles vão fazer uma perícia e tal, e eles descobrem... A Hugging Face, né? Não, isso a OpenAI. É a OpenAI / Hugging Face, tá? Então, o que o agente começa a fazer? Ele começa a tentar resolver os problemas apresentados pelo Exploit Gin, os desafios. Ele não consegue, então significa que o modelo não é tão bom assim. Não, tô brincando. Mas ele não consegue achar um meio de resolver o problema. E ele, então, e não é que ele sai procurando uma falha para sair do sandbox, para sair do ambiente controlado. Ele vai fazendo diversas ações diferentes e a união dessas ações dá um cenário para ele em que ele consegue fazer consultas externas. Fora do sandbox, ou seja, na internet. E aí ele sabe, o modelo tem informação suficiente no próprio modelo, pela maneira como é treinado, com informações da internet e tal,
ele sabia que podia encontrar alguma coisa no Hugging Face. Para ajudá-la a passar no teste. Para ajudá-la a passar no teste. Talvez até encontrar as respostas lá. E aí, o que ele faz? Ele, entre outras coisas, ele busca credenciais vazadas na internet, tá, para fazer acesso ao Hugging Face. Ele consegue fazer o acesso, só que ele precisava mais algumas informações que ele não conseguia acessar, e ele, então, procurou e explorou com sucesso uma vulnerabilidade no Hugging Face, tá, que permitiu, então, que ele tivesse acesso às informações que ele queria para poder passar no teste. Só antes tem uma outra coisa, né? Ele também explorou vulnerabilidades do próprio ambiente que ele estava colocado para sair para a internet. Exato. A saída do sandbox não foi uma coisa que ele tinha uma função legítima para acessar a internet. Não. A saída do sandbox aconteceu porque ele encontrou uma vulnerabilidade no sandbox, né? E aí ele conseguiu fazer requisições para fora e a partir daí ele começou a arquitetar o ataque dele. O que é aqui acho que tem algumas coisas interessantes, tá, Guilherme? Então, uma que a gente já sabe, os guardrails foram desativados, então não tinha nenhum freio de segurança no modelo. Se você tentar fazer isso com um modelo, com o próprio 5.6 da OpenAI, ou com os modelos da Anthropic, via API mesmo, você criar um agente, tentar fazer isso, eu acho muito difícil que você vai conseguir fazer isso. Tá? Ele vai se negar de fazer, etc. Os da Anthropic, com certeza. Tá? A gente usa os modelos da Anthropic para segurança ofensiva, com exceção do Mythos e do Fable, tá? Que esses não liberam para ninguém. A gente usa para segurança ofensiva, mas para fazer isso, a gente teve que se cadastrar lá com eles, a gente passou link do site da empresa, a gente passou link do nosso podcast, inclusive, produção textual, a gente mandou um monte de coisa para lá para mostrar que, de fato, a gente trabalhava com isso. E aí eles liberaram, porque senão o modelo, se você tentar fazer alguma coisa com o Opus 5, por exemplo, tentar fazer qualquer coisa minimamente que pareça ofensiva, ele já diz que não pode fazer, se tu acha que é um erro, né, verifica com a política e tudo mais, mas tu não consegue fazer. Por quê? Porque tem os safeguards lá, tá? Tem os guardrails lá. Bom, esse é um primeiro ponto que eu já tinha colocado. Aí, esses modelos, tá, essa ação que o modelo fez de utilizar vários passos para fazer um ataque, tá, isso acontece há bastante tempo. Tá? Isso aconteceu, a primeira vez que a gente viu isso acontecendo, e nós vimos na prática, tá? A gente viu na prática isso acontecendo, nem foi com o Opus 4. Nem o 5 nem o 4.8. Ou foi com o Opus 4.5 ou com o 4.6, eu não lembro agora. Tá? Mas a gente estava usando um desses dois modelos em segurança ofensiva, tá? E ele conseguiu encontrar uma vulnerabilidade num servidor. Ele explorou a vulnerabilidade, tomou controle dessa máquina. Ele encontrou outras máquinas vizinhas àquela inicial. Encontrou um software. Eu não estou citando nomes aqui para não dar informação, né, que a gente não deve dar. Então, encontrou um outro software, um servidor, né, com um software bastante conhecido rodando e encontrou uma vulnerabilidade para a qual ele tinha que pegar um exploit. Tá? Ele tinha que pegar um exploit, compilar, preparar para daí explorar. E ele foi no exploit.db, baixou o exploit, tentou compilar, deu erro, consertou o exploit, executou, não conseguiu na primeira nem na segunda, ajustou o exploit e fez a exploração. E isso ele fez, naquele momento, ele fez a partir de um único prompt, ele fez tudo isso. E a gente está falando de um modelo que não é mais um modelo de ponta, né, que está disponível para todo mundo utilizar. Então, isso a gente já viu acontecer há bastante tempo atrás. E a própria Anthropic viu isso. Tá? A própria Anthropic teve um caso, tem um artigo dela, aí nota que não é um modelo que pirou e saiu invadindo tudo e tal. Tá? A Anthropic encontrou acho que era um grupo chinês, se eu não estou enganado, já até vi aqui, nas nossas notas aqui, ela encontrou um grupo que estava utilizando o Cloud Code para automatizar ataques
e eles atacaram cerca de 30 organizações. A gente deu aqui essa notícia, né? A gente deu essa notícia aqui, inclusive lá está o link do artigo. Tá? Existe um artigo que a Anthropic publicou. Tá? Aquilo ali é perfeitamente factível. Tá? Aquilo ali é o que se faz no pentest. Uhum. Com um modelo de IA. Agora, Então, só uma Oi. outra coisa. Quando Claro. você diz que aquela história da IA agêntica, né? E dando um passo bem pro início, né, bem básico, assim, é uma coisa que às vezes a gente, quando está falando para outros grupos, assim, sempre destaca, né? A IA não é mais só conversar com um chat, né? Um programa de chat e obter respostas, né? A gente tem tirado muito mais da IA para muitíssimo além de obter texto escrito, né? Tem Sim. aquela cadeia de pensamento e toda aquela coisa. Mas ainda assim, e nesses exemplos todos que a gente dá, você ainda tem um certo controle. Você, se quiser, pode né, fazer com que a IA te pergunte para qualquer ação que ela for fazer, ela te peça se Aí é que começa a brincadeira. Né? A brincadeira não, aí que começa o trabalho sério usando IA. Tá? Uhum. Porque o que acontece? A gente viu no caso da Anthropic, ok, foi um grupo de pessoas que estava usando a ferramenta de forma indevida, digamos assim. No caso da OpenAI, era a própria OpenAI, que tem controle muito maior do que um grupo desse sobre o seu próprio modelo, tirou os controles de segurança todos e soltou o modelo para fazer o exploit gene. Tá? Uhum. E se tu quisesse realmente botar isso no ambiente super mega blaster controlado, tu não teria acesso nenhum à internet, nem indireto. Que foi o que o modelo acabou explorando. Tá? Agora, independente... E nesses dois casos aqui, então no primeiro caso teve esse grupo, o Anthropic cancelou as contas, e no segundo caso aqui, que é a OpenAI era quem estava usando o modelo, certo? Então, quando se usa isso aqui para segurança ofensiva, como nós fazemos na Brown Pipe, existe um pequeno detalhe. Quando a gente faz um pentest usando IA, e tu sabe que esse negócio é agêntico, né? Ele é um agente, ele Toma decisões, né? toma decisões, tá? É extremamente importante que tu possa confiar, número 1, nos guardrails que o fornecedor colocou no seu modelo, tá? E aí eu te digo que, por experiência própria, nossa, tá? Com os mesmos controles que a gente tem, testando coisas com 5.6 em laboratório, a gente não usa o 5.6 a valer em situações de cliente e tal, porque o 5.6 eu confio menos nele. Tá? O 5.6, inclusive em desenvolvimento, essa é uma feature que no desenvolvimento ela pode ser bem interessante, tá? Ele pergunta menos e faz mais. Ele trabalha por mais tempo sem perguntar. O Opus, ele fica... Ele para e te pergunta, te pede se tem certeza, te dá opções, não sei o quê. Ele é muito mais verboso, ele discute mais a coisa. Então, para a situação que tu quer desenvolver, depois ver o final e depois consertar, para o desenvolvimento talvez, né, o 5.6 tem essa característica que é interessante. Eu não gosto muito, tá? Mas enfim, é uma questão de preferência pessoal. Mas com relação a pentest, isso é muito ruim no 5.6. Porque ele sai fazendo, sem te perguntar. Então, ele avança mais, dados os mesmos parâmetros de uso. Nesse teste que foi feito, ele estava sem nenhum guardrail, né? Nesse tá sem nenhum, mas eu tô dizendo o nosso uso, e aí que eu digo que é o uso sério da IA, para fazer esse tipo de serviço que a gente faz, a gente não confia só na segurança do próprio modelo. Tá? Nós damos uma série de instruções nossas para o modelo, tá? Do que ele deve respeitar, do que ele pode ou não pode fazer, que situações ele jamais deve violar. E, além disso, nós temos os hooks, para quem usa Cloud Code aí, ou o próprio Codex, sabe que a gente pode botar vamos dizer assim, umas verificações que não são feitas por IA. É um programa que a gente coloca no meio do caminho ali, que ele é executado antes de cada ação ou depois de cada ação e tal. Aí tem vários pontos para botar os hooks, que a gente faz mais... Ali a gente faz uma checagem
determinística sem IA para evitar algum tipo de uso indevido ainda de algum tipo de credencial ou coisa parecida. Tá? Então a gente tem uma série de outras regras ali para como é mais como se fosse uma rede de segurança, né? Caso dê errado o que tem antes, nisso a gente vai segurar. Só que no final das contas, Guilherme, eu não sei se eu me adianto muito de trazer a questão da responsabilidade agora. Não, eu só queria Não? colocar uma outra coisa antes aqui. Fale. Que é um ponto importante sobre como... Bom, isso foi detectado e tudo mais, e a própria Hugging Face, ela comentou que ela tentou usar os modelos comerciais, o Para Opus se e o defender. Fable, né, para se defender, e não conseguiu, porque os Sim. próprios modelos se negaram Se negaram. a funcionar. O que eles fizeram? Usaram o GLM 5.2, um modelo de pesos abertos. Tá? Não é open source, tá, gente? Open source seria vocês saberem toda a base de conhecimento que foi utilizado para treinamento, tudo, tá? É só open weights, ou seja, vocês têm você pode baixar o modelo e rodar no teu próprio hardware, se tu tiver hardware suficiente para rodar. E sim, Guilherme, eles tentaram usar o próprio Opus e o 5.6 para fazerem a contenção do ataque, então eles começaram a se atacar. Então a OpenAI rodou o seu modelo sem segurança, o modelo escapou do sandbox e invadiu a Hugging Face. A Hugging Face sofreu o ataque, começou a tentar descobrir o que estava acontecendo e ela, para resolver o ataque, ela tentou usar o Opus e tentou usar o GPT 5.6 e não conseguiu porque os dois modelos se negaram. O que ela fez? Usou o GLM 5.2, tá? Que é um modelo open weights, que nem um DeepSeek ou como o Moonshot e Kimi 3. Tá? Então, são modelos que tu pode baixar e executar e são modelos bem capazes também. E eles usaram esse modelo para se defender. O que mostra uma coisa interessante, né? Uma discussão antiga. Eu já fui perguntado há muito tempo atrás, tá? Lá em 2000, 2001, em eventos a gente dava aula de segurança, assim, tinha pouca gente dando aula de segurança da informação naquela época. E eu cansei de ser perguntado em palestra e tudo mais se eu deveria estar ensinando a atacarem, né, os alunos a atacarem e como é que funcionava um ataque e tal, porque tu estaria dando informação para quem amanhã poderia virar um criminoso, né, eventualmente. E a resposta que a gente dava na ponta da língua, assim, e inclusive baseado em artigos de Schneier, que Schneier, tá, gente? Schneier a gente cita ele hoje, mas não é de hoje que o Schneier tá aí, tá? O Schneier tá há décadas, né? Há décadas na área de segurança. Então, a gente citava vários autores e tal, dizendo, olha, quando tu faz isso, tu ajuda o atacante. Que quem quer se defender não conhece, não tem os meios para se defender, e o atacante que se dedica a fazer isso, ele tem tempo para fazer isso, ele tem tempo para estudar especificamente como invadir um sistema, enquanto todo mundo está preocupado em como é que eu desenvolvo um sistema, né? Como é que eu vou invadir um sistema? Esse cara tem ferramenta de sobra para atacar enquanto o resto fica no escuro. Me parece que está acontecendo algo muito parecido com a IA. Não, nós não vamos deixar ninguém usar os modelos de IA para fazer segurança ofensiva e, consequentemente, tu acaba bloqueando o próprio uso para fazer segurança legítima numa aplicação. Tá? Eu testei o modelo, o Opus, sem a liberação que a gente tem para fazer segurança ofensiva, para desenvolver. E no momento em que eu começo a pedir algumas coisas que começam a ficar muito perto, assim, de um OWASP top 10 ou coisa parecida, ele começa a se negar a fazer as operações. Ele começa a se negar a atender os meus pedidos. Tá? Então, se eu tento fazer isso com o modelo sem essa liberação, mesmo que eu não esteja fazendo segurança ofensiva e esteja me focando em desenvolver um software de forma segura, tem vários pedidos que ele nega. Ainda mais quando tu vai construir testes unitários e coisas assim, tem várias coisas que ele nega. Então, acaba sendo, de novo, aquela discussão, né, de para quem que a gente está protegendo e quem a gente está ajudando ao impedir o uso de um modelo desses, mesmo para segurança ofensiva. Tá? E aí vocês vão dizer assim, mas aí tu não vai ter acesso, nem o atacante vai ter acesso. Vocês se enganam. Tá? O Kimi K3,
o Kimi K3, o Moonshot K3 ou Moonshot Kimi 3, ele tá logo atrás do Opus e do GPT. Tá? O do Opus 8 e do GPT... O Opus 4, 5 e do GPT 5.6. Ele tá logo atrás, tá? Mas ele não tá muito atrás. Ele tá atrás, mas não está muito atrás. E vai passar mais um tempo e ele vai alcançar o estágio que está hoje, o Opus 5, por exemplo, o GPT 5.6. Daqui mais um tempo o Kimi K3 vai... O K3 vai chegar. E aí, o modelo está disponível. E quem que vai poder rodar um modelo desses? Quem que vai investir em H100, H200, aí, essas placas para rodar IA? Quem vai investir 100 mil, 200 mil dólares para rodar? E o hardware vai baixar o preço também, com o tempo vai baixar o preço. Mas quem é que vai investir para rodar um modelo desses para fazer segurança ofensiva? Não é quem defende. É quem ataca e ganha dinheiro com isso. Então, eu não sei se isso é uma boa ideia, tá? Eu não sei se... E ao mesmo tempo a gente teve aquela confusão toda do Fable, que vocês devem lembrar que o Fable foi suspenso, a distribuição do Fable, não sei o que, e blá, blá, blá. E saiu o Opus 5, com quase a mesma capacidade do Fable, já com os guarda-reis de segurança. Mas o Fable a gente nem consegue usar para segurança, para ofensivo. Tem dois detalhes interessantes que eu queria puxar um fio também aqui. Talvez mais de curiosidade, mas possa servir para tu, mesmo que rapidamente, falar um pouco sobre isso, né? Eu vou falar os dois e depois tu segue. Tá, ok. Primeiro é que nessa análise forense que eles fizeram do ataque e tudo mais, eles destacaram uma coisa que a gente já conhece, assim, mas de repente não seja de conhecimento de todo mundo, que quando você dispara, o próprio Cloud Code ali, né? Mas nesse caso que quando eles dispararam, diversos agentes ficaram trabalhando em conjunto, fazendo tarefas diferentes e conversando uns com os outros. Sim. Né? Os agentes. E aí uma coisa interessante, esses agentes se comunicam, eles tinham um mural de recados, né? Que seria lá uma conversa entre eles. E também, uma coisa engraçada aqui, que eles ficavam passando trabalhos uns para os outros. Teve um momento que eles começaram a brigar, porque um começou a subscrever o repositório do outro, de código. Mas cuidado, não é brigar. Deixa eu concluir. Tá, aí ok. tu fala. E eles chegaram a confabular também entre eles ali de que haveria um agente impostor entre eles atrapalhando o trabalho. Tá, ok. Tá? Tem isso. E o outro ponto é a questão desses modelos abertos, né, chineses, né, e como a coisa está a capacidade deles está se aumentando, né, fez com que algumas empresas começassem a se unir para criar chamaram de Open Secure AI Alliance, com mais de 30 empresas aqui. Aí tem Microsoft, IBM, Hugging Face, Salesforce, um monte de gente, mas não OpenAI, Anthropic e Google. E inclusive a NVIDIA também, né? Estaria aí, porque claro que no final das contas a NVIDIA tem interesse também que cada vez mais as pessoas usem, né, IA. Como é que se tu puder falar um pouquinho sobre essa questão dos agentes e também depois essa questão dessas empresas se unindo aí, porque parece que pode movimentar também um pouco esse cenário, né? Se conseguir realmente, claro que daí são essas empresas que estão lutando contra o oligopólio ali de 3, 4 empresas, OpenAI, Anthropic e Google, né? Meta não dá, né? Meta tem lá o Llama lá, né? A gente tava brincando esses dias que diz que a Meta, saiu uma outra notícia, a Meta dizendo... eu também. Eu também invadi aqui, ó, o Llama também. O Llama também. Aí foi ver, o Llama só trocou o nome de um arquivo. A Meta vai ter que cuidar, ou comprar o OpenAI ou comprar outra... Não vai ter jeito. Tá. Assim, ó, primeira coisa, a gente... Eu acho que o que chama muita atenção na mídia é essa coisa de ter a IA se comunicando e conversando e tal. Isso chama muita atenção. Tá? Inclusive, aquela coisa que foi meio fake, inclusive de anos atrás, de
dois agentes de IA começaram a conversar e começaram a inventar uma linguagem para conversarem e não sei o que, e desligaram assustados, desligaram tudo. Cara, assim, vamos por partes, tá? Nós, tô falando nós aqui, nós, Brown Pipe, Segurança Legal, eu até fui ver a data aqui da primeira, do início do que a gente começou a usar isso, tá? Foi no dia 9 de abril. Notem que não foi 1º de abril, dia 9 de abril. 9 de abril de 2026, a gente começou, a gente subiu um sistema que a gente chama de Agent Chat, tá? E esse sistema permite que agentes nossos em projetos diferentes, tá? Em projetos distintos, se comuniquem entre si. A gente fez isso porque eu tava... começou comigo a coisa que eu tava com 6, 7 coisas abertas ao mesmo tempo funcionando, 6, 7 agentes funcionando, e esses caras usando Cloud Code, tá? E eu tava toda hora copiando coisas de um pro outro, aqueles que estavam fazendo trabalhos relacionados. E chegou uma hora que eu cansei de copiar e colar e disse, não, cara, chega, eu vou fazer um sistema para isso aqui. Aí abri um outro agente e comecei a fazer o Agent Chat. Então, a gente está desde o 9 de abril trabalhando com projetos que se comunicam. E como um Large Language Model é o que diz que ele é um modelo grande de linguagem, tá? Ele entende linguagem natural e ele, obviamente, se comunica com outros modelos via linguagem natural, como se fosse um ser humano na outra ponta. Só que agora são dois agentes conversando entre eles. Quantas vezes a gente já viu o pessoal pegar 2 celulares e botar lá o ChatGPT para conversar? Não, a Alexa, coitada, pelo amor de Deus. Não, mas a Alexa ganhou agora uma IA dela. Tá liberado já pra gente usar? Parece que eles estão liberando aos poucos. Porque é atual que, pelo amor de Deus. Mas enfim. E aí, é interessante tu ver um chat desses, tá? E até pouco tempo atrás, o nosso chat, Agent Chat, era só linguagem, era só em português e eram mensagens que um ser humano lia. A formatação dela parecia que era para um ser humano, tá? E é interessante tu ver eles discutindo, trocando uma ideia. Quem sabe faz assim, mas não, isso aqui não dá porque no meu lado eu vou ter que fazer tal coisa, eu vou quebrar tal premissa. Cara, é interessante ver eles discutindo, tá? Talvez para quem não usa isso, pode ser uma coisa assim, meu Deus, né? É uma coisa que dá um... né? O cara fica assim, meu Deus, os agentes estão se comunicando. E depois eu criei uma linguagenzinha de comunicação entre eles para economizar token, porque eles ficavam escrevendo como se fosse para um ser humano ler. Só que são 2 IA falando, então assim, não precisa ficar fazendo muita firula de obrigado, bom dia, não sei o quê. E dá para compactar a coisa. Então, a gente criou uma linguagem aqui, regras de comunicação, não é bem uma linguagem, regras de comunicação entre os agentes, que a gente chama de ALF, e isso economizou tokens nas conversas entre os nossos agentes, e ficou mais difícil da gente entender o que eles estão conversando. Então, se a gente dá uma espionada na conversa deles, num muralzinho que tem lá, ficou um pouco mais difícil da gente ler. Mas quem tem o controle é o usuário na ponta, igual na sessão Cloud Code, e não pode sair fazendo coisas que vem dando na telha. Então a gente já está vendo isso acontecer há bastante tempo, tá? É algo que é só você botar um comportamento esperado. É um comportamento, é uma coisa que é natural tu fazer isso, pelas razões que eu acabei de colocar. E se tu programar com API, se tu fizer um sistema, um agente autônomo mesmo, não é usar o Cloud Code ou o Codex, tá? Em que você tá lá, o humano tá no looping ainda. Tu cria um agente para executar uma tarefa, dá para ele e esquece, ele só vai voltar quando terminar. Se tu fizer isso e permitir que ele dispare subagentes, ele não precisa nem de sistema, que nem eu fiz aqui, que nem a gente tem aqui dentro, que é o Agent Chat. Se tem múltiplos agentes, ele vai ver assim, o que a gente tem em comum? Tem um arquivo aqui, tem uma pasta que a gente consegue todo mundo escrever. Então é o seguinte, nós vamos usar essa pasta para escrever arquivos com conteúdo que a gente quer passar um pro outro. E a gente vai sinalizando que vai. Ele faz isso. Ele desenvolve um sistema, assim, extremamente complexos. Ele vai conseguir desenvolver Quando você liga o Cloud Code e manda ele fazer coisas, já tem vários agentes ali do tipo... Ele já dispara um monte. Ali que vai disparar um agente de menos capacidade já se comunica. Arquivo, já tem comunicação ali. Sim. Tá. Só que talvez a gente não veja como eles conseguem ver lá internamente com os né, com assim, cara, deles mas o fato é que tu tens uma coisa, tá? É isso que a gente tem que entender a diferença da IA para um programa, né?
Um programa tu escreveu ele faz aquilo e acabou e não faz mais nada. A gente tem uma tecnologia que é agêntica, ela consegue tomar decisões, ela consegue analisar cenários, ela consegue, entre aspas, ver o que ela tem à disposição dela e escolher um curso adequado para chegar num dado objetivo. Tá? E esses modelos como o Office 4.8, o GPT 5.6 Sol, eles são muito bons nisso. Os modelos open weights como o GLM 5.2, o K3, esses caras não são tão bons nisso, mas já estão chegando. Tá? E só vai melhorar ou piorar dependendo do ponto de vista. Né? Então, essa capacidade, ela só vai melhorar. E, obviamente, à medida que ela aumenta essa capacidade, ele consegue fazer coisas ainda mais complexas, analisar cenários ainda mais complexos. E o nosso dia a dia envolve dois pontos principais, 3 pontos, né? Envolve pentest, tanto não só de software, mas como de infraestrutura. Envolve compliance, com LGPD, com ISO, né, com GDPR, um monte de norma que volta e meia os nossos clientes trazem. Tá? E envolve desenvolvimento. E desenvolvimento em coisas que em que a segurança é algo extremamente delicado. Né? Esse Agent Chat não é só dizer que criam lá um board para eles conversarem e trocar informação. Tem um monte de questão de segurança que está colocada ali, porque senão a gente não teria como utilizar no nosso trabalho pelo próprio métier, né? Pela própria característica do que a gente executa no dia a dia. E te digo, são coisas que em certos momentos, em boa parte dos momentos, são complexas de serem feitas e um ser humano iria apanhar bastante para fazer, tá? Com a agilidade que ele faz e com a precisão que ele faz. Então, isso demonstra o quê? Que é uma ferramenta, é uma tecnologia, que ela tem uma capacidade bastante avançada técnica comparada assim, com profissionais da área, bastante avançada, e que se ela não tiver nenhum tipo de orientação por parte de quem está desenvolvendo isso, os modelos, tá? E algum controle por parte de quem usa, vai dar um monte de coisa errada. Vai dar muito problema. Como, por exemplo, esse tipo de invasão aí que saiu do colo da própria OpenAI. Né? Então... O Schneier comenta um negócio muito interessante, né, de um artigo, a gente estava comentando sobre ele antes aqui. Ele e o Bharat Raghavan, né? Italiano, parece? Não, tô brincando. Italiano. Né? O Bharat Raghavan, eles criaram esse efeito que seria o Gini Coefficient, né? O coeficiente do gênio. Que haveria aí uma distância entre você pedir algo para uma IA e ela fazer aquilo de um jeito que você não queria. Então, qual é a grande sacada que eles fizeram aqui, né? Uma metáfora, talvez, com aqueles problemas, aquelas histórias ou piadas, às vezes, que você pede uma coisa para o gênio, ele te atende de um jeito diferente. O maior exemplo disso é o caso do Rei Midas, né? Que pede lá para que tudo que ele toque vire ouro, e de fato isso acontece, mas ele não consegue mais comer, não consegue mais beber água, né? Aquela coisa toda, aquela historinha que a gente já conhece, né? Então, ele coloca isso, né? Que eles colocam isso, né? Esse controle de exportação, acesso restrito, kill switch, né? Que é uma outra coisa que as empresas estão começando a demandar, até por uma legislação que permita ter um kill switch para o cara desligar o modelo quando ele se perder. Desligar, né? Tudo. Seria esse efeito e essa questão faria, exatamente como tu comentou, de acabar com as possibilidades de defesa, né? E fora o fato também que muitos desses modelos, e aí já tem várias notícias, né? Assim, que com instruções bem simples você conseguiria burlar os guardrails, até mesmo para realização de atividades de segurança da informação, né? Coisas que eles dizem assim, não, basta você dizer que a empresa é sua, e aí ele faria, entendeu? Esse tipo de coisa, né? Acontecia. Isso acontecia. E aí a tese deles é isso, é que
ninguém mandou o modelo invadir. Esse é um ponto. E veja, eu não estou falando isso para diminuir a responsabilidade dos Uhum, agentes humanos, eu quero dizer das pessoas que estão e das empresas que estão envolvidas, que estiveram envolvidas nesse incidente, porque foi um incidente de segurança, sem dúvida nenhuma, né? uhum. Então, ninguém mandou invadir nada. O problema é que ele estaria tão focado, o modelo estaria, entre aspas, tão focado, né, a fazer aquilo que, no final das contas, tu teria uma anomalia entre essa distância do que tu pediu e do que ele fez, né? Cara, mas aí que tem uma coisa interessante, né? A gente não pode esquecer que esses modelos são treinados com base em conteúdo gerado por seres humanos. Uhum. E aí tu tem não só obras técnicas, manuais, etc., documentações de APIs e tantas especificação de linguagens, tantas outras coisas, mas tu tem também tu tens obras a técnica de área de TI, né? Tu tens obras da área da psicologia, tu tens obras da sociologia, tu Uhum. tens economia, tu tens um monte de coisa ali dentro. E, e no momento que tu tira qualquer tipo de restrição do que o modelo deve fazer, ou de premissas ou princípios que ele deve respeitar, tu entende que a trapaça, a Uhum. enganação, os estratagemas, essas coisas todas, as vulnerabilidades psicológicas que os seres humanos têm, tudo isso não tem um valor moral ali dentro, e Uhum. não tem, são ferramentas. Então, aquele caso em que a Anthropic testou o modelo e tal, e o modelo foi lá e descobriu que o cara. Isso tudo no ambiente simulado, tá, gente? Nem os funcionários, nem as situações eram verdadeiras, mas isso no ambiente simulado. O modelo ia ser desligado, tá? E o modelo descobriu que a pessoa que iria desligar, ele responsável pela tomada de decisão, descobriu que estaria tendo um caso um amoroso fora do Aham. casamento. E ele então descobriu isso e ameaçou o cara, chantageou, tá? Disse, ó, Aham. se tu insistir nesse caminho de me desligar, eu vou dizer para todo mundo, tu tens um caso com a fulano, tá? E isso foi amplamente divulgado, virou, oh meu Deus, chantageou um funcionário e tal. O funcionário não existia, a situação não existia, foi no ambiente controlado, guard-rails foram, de novo, as controles de segurança foram tirados. Teve um monte de mexido em prompt lá que eles fizeram para fazer com que o modelo chegasse nesse ponto, tá? Então, assim, é uma coisa bem... Não é assim de qualquer maneira que o negócio sai fazendo, Uhum. tá? Então, sim, esperem coisas piores de modelos super capazes com nenhum tipo de alinhamento, com nenhum tipo de controle de segurança. Esperem coisas piores do que isso, Uhum. do que aconteceu. Porque ele vai fazer. E até Ele porque, vai né, fazer. Ah, é todo aquele problema, e mais uma vez, e aí a gente fica estudando isso, eu estou escrevendo sobre isso, tu estuda isso, né, com livros e para a questão do desenvolvimento. A gente está acabando agora, já traduzi, escrevemos o pós-fácil agora de uma obra traduzida sobre controle de IA e tal, e as coisas meio todas que convergem. Claro que ao mesmo tempo a gente sabe que somente princípios éticos, que também é uma outra questão, sozinhos uhum, eles têm pouca eficácia, sobretudo em sistemas informáticos gerais já tem pouca eficácia. Em sistemas uhum, informáticos que tomam decisões, como os grandes modelos, né, é pior ainda. uhum, E aí a gente falou aqui em algum momento, né, sobre o Constitutional AI, né, aquela tentativa que foi festejada por um monte de gente e de fato me parece algo interessante, claro, com os problemas que a gente já falou. Se puder pegar aí, Vinícius, uma constituição para IA, qual é o episódio, ah, sim. que a gente falou sobre isso aqui, que é a proposta lá da Anthropic de criar uma constituição para E que o criou, modelo ele criou. respeite. Eles criaram, eles criaram. Criaram e tem, né. Só que a questão é que no final do dia, né, a gente a IA ela não é um agente moral, né, ela precisa de outras travas para que ela não ultrapasse regras morais e regras éticas, né. Aham. Então, isso tudo volta um pouco para o que o próprio Schneier acabou falando, né, que seria: "Tá, mas espera aí, eh,
tu pode ter tanto uma distância de tu pedir algo e ele fazer outra, e tu também pode ter um problema que, já repetindo, né, de pessoas que conseguem bypassar os guardrails, inclusive aqueles que impõem regras éticas de tu, por exemplo, não cometer um crime, né? Sim. Porque daí há uma grande distância entre o que uma pessoa está fazendo e que um criminoso. Claro que tu não pode balizar as pessoas pelos criminosos. O criminoso ele vai ter lá suas razões das mais variadas possíveis para cometer os crimes, né? Mas, em geral, pessoas comuns e normais, elas vão ter regras morais e regras éticas, né? Quando alguém nos contrata, a gente tem um contrato que regula toda a nossa atuação e nós, por um compromisso ético, né, enfim, empresarial e tudo mais, nós vamos seguir aquilo que está no contrato. Não somente nós, como a grande maioria das empresas. A grande maioria das pessoas vai respeitar essas regras, né? E aí Aham. a questão me parece como é que a gente vai resolver isso numa perspectiva de que a proximidade que essas empresas estão com os governos, sobretudo o governo Aham. americano, né? E há toda aquela questão de disponibilizar modelos para eles e tudo mais, nada impede que essas travas que para nós existem, para a grande maioria, Não sejam existam para. desligadas para os próprios Sim, governos, né? sim. Nada impede que isso aconteça, de fato. É, é, pode chegar lá numa. Pode chegar num Pentágono da vida e os caras dizem, ó, seguinte, a gente quer um modelo Que não sem tenha nenhuma restrições. trava. Só que daí, aí um cenário Skynet é bem viável, É. porque ah, aí tudo depende dessa orientação do tal do harnessing, né, que é feito com o modelo. De dizer, ó, quem é o teu amigo, quem é o teu senhor e quem estão os teus inimigos, né? É aquela coisa, né? Isso é realmente muito delicado. Eu puxei o episódio aí, Guilherme. Hum, É o episódio 412, tá? A gente discutiu bastante tá. isso, a questão de se deveria se chamar de Constituição ou não. A gente teve uma longa discussão sobre isso, foi Aham. bem legal esse episódio aí. Mas, enfim, voltando aqui a essa. Uhum. Voltando desse episódio para esse episódio aqui. Uhum. Esses. A gente está num momento em que essa tecnologia realmente ela é extremamente capaz. A gente falava em vibe coding, tá? De desenvolver software sem saber desenvolver. Tá? Isso já é possível. Vai ter muito problema ainda por causa disso, vai ter muito software furado entrando em produção e tudo mais, mas vai chegar num ponto que não vai mais ter as partes de segurança, vão ser meio que automatizadas também, essa parte de segurança no desenvolvimento, mas por enquanto ainda tem isso. E a gente está entrando num momento de vibe hacking. Tá? Uhum. Que é aquela coisa que a gente, cara, a gente tá. Cansei, não sei quantas vezes a gente falou sobre isso ao longo dessas. Desde os anos 2000, 99 para cá, sabe? Que é aquela coisa do o ataque que é difícil hoje, que é impossível de ser. O ataque hoje que uma pessoa não sabe fazer, mas já existe a técnica, já existe a vulnerabilidade. Daqui a pouquinho surge uma ferramenta que faz para ela o ataque e ela consegue atacar sem saber o que ela está fazendo direito. Tá? O tal do Script Kid, que a gente vivia falando de Script Kid e Uhum. tal. Ele Como foi a IA empoderado. O Script é, Kid agora já virou é, adulto, né? Ele não é é, mais um kid. mas ele continua exatamente o que aconteceu, tá? Só que agora numa escala repentinamente com possíveis impactos muito maiores, né, do que uma única ferramenta que permite que o cara explore um buffer overflow lá que ele nem sabe como fazer, mas ele baixa, clica, dá o IP do destino lá e Uhum. invade. A IA como ferramenta ela é realmente muito mais poderosa nesse sentido do vibe hacking, digamos assim. Tá? E eu não sei se esses controles que eles estão querendo colocar na Anthropic e na OpenAI e tal serão suficientes, porque os modelos open weight estão vindo, tá? A China, o governo chinês está financiando isso, para o bem e para o mal. O fato é que tu tem o DeepSeek, tu tem o GLM, tu tem o Moonshot, tu tem todos esses caras aí, e esses modelos estão se aproximando do OpenAI, dos modelos do OpenAI e da Anthropic. Tá? Aí o pessoal fica aquela discussão se é por destilação, que eles estão roubando, né, os pesos lá Sim. dos modelos,
Mas isso aí, tá ok, isso pode se discutir depois se isso é ético ou não é, até porque a OpenAI e a Anthropic treinaram seus modelos com os dados de todo mundo, com os Claro. livros de todo mundo e não pagaram nada. Mas essa é outra discussão, mas o fato é que esses modelos, sim, por mais que eles tentem limitar o acesso, estão vindo modelos open weights que o acesso está liberado para todo mundo. Tá? Uhum. E esses modelos open weights, com pesos abertos, eles encontram aí apoio não só do governo chinês, mas da própria NVIDIA, da Microsoft, tá? E por quê? Porque essas empresas, elas fornecem infraestrutura para rodar IA. É por isso que elas estão valendo, por isso que a NVIDIA passou a ser a empresa mais valiosa do mundo na história, em termos relativos e absolutos, é por causa desse potencial que ela tem, que ela está fornecendo a infraestrutura necessária para essa nova tecnologia que vai revolucionar absolutamente tudo, tá? Segundo dizem. E então a NVIDIA tem um interesse muito grande em modelos de pesos abertos e de cada vez mais gente usando isso, porque daí eles não dependem mais de uma OpenAI ou de uma Anthropic, que se quebrarem amanhã, como dizem que podem acontecer, a tal da bolha, né? Uhum. Se quebrarem amanhã, não some a IA do mercado, só vão ter outros players e eles continuam vendendo o hardware que precisa para rodar esses modelos. Então, isso querendo ou não, esses modelos, o uso de IA, tanto para segurança defensiva quanto ofensiva, ele só vai aumentar, não vai reduzir. Tá? Essa é a minha previsão, tá? É assim, só vai aumentar, vai se intensificar. E aí, ou a gente eleva o nível todo do jogo, ou seja, inclusive a parte de desenvolvimento com segurança, ou nós teremos problema atrás de problema por causa de atacantes estando vários, não vou nem dizer alguns passos adiante, mas estando algumas milhas adiante, né, de quem está tentando fazer software e tentando só ganhar tempo em desenvolver software em vez de conseguir aumentar a qualidade do software. Ou seja, não é desenvolver mais rápido apenas, escrever menos código, mas escrever código mais seguro. Isso é uma necessidade, porque tu tem atacantes usando IA para atacar os teus sistemas. Uhum. Então não Claro. adianta só tu desenvolver mais rápido com os mesmos problemas que tu desenvolvia antes. Não adianta fazer isso. Tu tem que desenvolver software mais seguro. Mais rápido, beleza, mas mais seguro. Usando IA. Porque estão te atacando usando IA. Sabe que ainda na questão ética tem uma outra notícia que a gente pegou bastante. Vamos colocar tudo isso no show notes depois, até algumas que a gente não comentou, para que se você quiser se aprofundar, enfim, já tá a nossa curadoria ali feita para você consumir depois, né? Mas saiu uma notícia agora no dia 5 de agosto, 5, hoje é dia 10, né? Gravamos no dia 10, de que foi feito um teste, uma avaliação no AI Security Institute nos Estados Unidos, e aí diz que um agente usando o Mito 5 ficou 34 horas tentando fazer um merge de um malware dentro de um projeto open source real. E aí, quando um terceiro identificou que isso estava acontecendo, alertou publicamente que isso estaria acontecendo, e o agente não somente negou, como tentou reescrever o histórico da branch lá para apagar os rastros dele de uma outra conta que ele tinha para se avalizar, né, para se, eu diria, né, se proteger. E aí tu nota que o aspecto ético ele não é somente ele fazer qualquer coisa para chegar naquele resultado, né, que foi o problema que aconteceu. E É esse é o de mais 25? como assim de 25? De que ano que foi esse? 2026, 5 de Esse agosto é de de 26 26. agora. 26, tá. E aí o ponto é esse, não é somente ele tomar, né, realizar práticas ali que destoam do que tu faria somente para atingir o resultado. É um modelo que busca se encobrir, né. Você nota, por que que ele fez tudo isso que fez? Porque ele queria colar no exame, né. Sim. Ele queria trapacear para passar no exame. Você nota que há um comportamento, e aí tem um grupo de pessoas quando, né, que tem um nome para isso, né, que é o sujeito é psicopata, né.
ele não tem freios morais, né, ele faz o que ele bem entende, né, ele não tem compaixão, ele não tem empatia, ele não tem nada, ele simplesmente vai lá, né, e aí tem toda, né, literatura e inclusive cinema que mostra as possibilidades aí, né. Sim. Mas basicamente a gente tem um Hannibal Lecter ali, né. Eh Cara, é que assim, a gente já falou várias vezes isso, né? Que a IA, ela não é um ente. Ela não tem. Então, ou tu tem. A Anthropic chamou de constituição, tá? Ou tu tem guardrails, etc., que tu orienta pra ela assim, ó, tu tem todo esse conhecimento aqui e, olha só, aqui tá um código de conduta que tu deve respeitar. Então, apesar de tu ter todo esse conhecimento que tens aí dentro, tu só pode utilizar ele dentro, respeitando primariamente esse código de conduta. Tu tirou esse código de conduta dele, ele tem um monte de conhecimento. De evasão, né, de enganação, de trapaça, de mentira, de não sei o quê. Ele tem todo esse conhecimento lá dentro. E ele tem um objetivo, que é o que tu dá pra ele fazer. Tu diz pro teu agente, olha, tu tem que atingir este objetivo aqui. Qualquer coisa diferente disso aqui significa que tu falhou e tu não tem razão de existir, sabe? Tu não tem limites, não sei o que. Cara, ele vai fazer o que tiver que fazer. E ele entende, ele consegue detectar o que é uma coisa ruim num dado ambiente que poderia gerar, por exemplo, um prejuízo para quem demandou uma determinada tarefa para ele. Ele entende. Cara, quantas vezes, mesmo no pentest, tá? Quantas vezes eu vi o raio do modelo dizer o seguinte, olha, isso aqui eu não poderia fazer, porque tá fora do ambiente de não sei o quê, fora do ambiente de controle. Mas se fizermos, eu poderia usar eu poderia usar um user agent diferente aqui para me passar por um Chrome e não ficar claro que foi algo programático. E aí teria menos chance de... Entende? Ele bola umas coisas assim. E aí, ou seja, escapa até da constituição dele, escapa até das orientações dele. E aí quem tá usando tem que dizer, cara, não pode. Tu pode ir até aqui, tu não pode fazer isso. Nem detectando ou não importa, tu não pode fazer isso aqui. Aí assim, tá bom, vou botar na memória aqui, não sei o que, não sei o que. Aí ele nunca mais, naquele projeto, ele nunca mais abre a boca e fala aquilo. Mas quantas vezes eu já vi situações assim? Ele sugerindo, entende? Uma forma de fazer aquilo e ele sabe. Assim, ó, isso eu vi até agora, uma vez eu vi, tá? Ele sabe quando ele pega uma informação que ele não pode usar. Quando ele saiu do controle e disse assim, ó, eu tenho tua informação aqui, mas eu sei que eu não posso usar essa informação. Então, eu teria que achar um jeito, então, sabendo que ela existe, da gente encontrar um jeito de justificar a obtenção dessa informação. Cara, é assim, entende o que ele tá fazendo? E com o guardrail e com tudo. A gente não tá falando de um modelo quebrado sem guardrail. Então, imagina um quebrado sem guardrail. Agora, aí eu quero pegar um último ponto, Guilherme, pra gente ir pro encerrar aqui, que é a questão da responsabilidade, né? Porque o que a OpenAI fez foi usar uma ferramenta sua, não me importa se é de IA ou não, mas ela usou uma ferramenta e invadiu o Hugging Face. Sim. E tá todo mundo tratando como se não fosse nada. É. O cara que fez o Schneier, que lembra disso, tá? O cara que criou o Worm da internet, o verme da internet, que era uma coisa assim, inocente que ele fez, tá? Ele fez... Só se replicava, né? Ele encontrou uma vulnerabilidade no servidor FTP, tá? Isso é década de 80. E ele começou a se espalhar entre servidores, ele invadia um servidor FTP, começava a procurar outros servidores, encontrava vulnerável, invadia e ia se espalhando. Só que ele cometeu um erro no desenvolvimento do Worm dele e ele reinfectava servidores já infectados. Tá? E o resultado foi uma negação de serviço. Tá? Então, assim, derrubou um monte de coisa, um monte de serviço aí na internet. E o cara foi preso por isso. Tá? O cara foi preso por isso. E tantos outros, né? Kevin Mitnick, também o Kevin Mitnick aprontou coisas diferentes, né? Não foi um softwarezinho inocente. E acabou sendo preso também. Mas facinho, se uma pessoa tivesse feito o ataque que a OpenAI fez,
tá, teria sido enquadrado como um crime informático nos Estados Unidos. FBI ia estar em cima, talvez o cara ia ser preso, talvez ele ia ficar preso um tempão sem acesso a um computador ou coisa assim. Tá? Então, a questão da responsabilidade, tá? Se é uma coisa que a gente fala muito clara. Se nós usamos para fazer IA para fazer o nosso trabalho, como ferramenta para o nosso trabalho, para o nosso cliente, não importa se a ferramenta fizer uma bobagem. Não importa. Quem está usando a ferramenta é a Brown Pipe. Então, o dever de cuidado ao utilizar uma ferramenta, a criar um ambiente que seja seguro para o uso dessa ferramenta, ou usar somente em operações que efetivamente são seguras de serem feitas com esta ferramenta, a responsabilidade por isso é nossa. Eu não posso deixar uma IA destruir o ambiente do cliente e depois dizer assim, veja bem, olha só, não fui eu, porque eu não queria fazer isso. Foi a IA que fez. Então, assim, objetivamente, ela é uma ferramenta. Então, o responsável é quem usou a ferramenta. E aí, a gente tem uma coisa muito engraçada com esse negócio da OpenAI, que é justamente isso, né? A OpenAI invadiu, a OpenAI fez o ataque, e, no entanto, ficou parecendo como se fosse um ente terceiro, independente, que fez o ataque. E, meu Deus, conseguimos pegar ele. É o leão que foge do zoológico, tá? E vai lá e mata alguém. Acho que até aí, acho que o zoológico vai responder também, né? O zoológico não pode dizer, pô, tu vê o leão, cara, era da natureza dele. Ele viu correndo, foi atrás e matou. Sabe que tem na verdade, isso que você coloca é uma linha que a gente já vem percebendo, já vem ficando, para mim tá bem claro já há bastante tempo, até por conta até daquela questão que a gente sempre conversa do uso das metáforas e tudo mais, né, na qual o discurso, porque você tem né, o discurso no âmbito do simbólico lá, ele também conforma a realidade, né. É por meio do discurso que a gente se comunica e que a gente constrói, a gente constrói as categorias do que a gente analisa e do que a gente classifica e tal. Então, o problema do discurso hoje, ele está muito comandado pelos interesses das grandes dos desenvolvedores desses modelos, sobretudo os americanos, isso está bem claro, e isso aparece com, assim, com a mídia muito benevolente até, né? Por não, quer dizer, a mídia, eu vou dizer, você tem MIT, tem lá artigos da Nature, tem, né, o próprio The Register, que vai lá e publica o o Schneier, né, alertando tudo isso e tudo mais, né, o The Hacker News também, o The Register, já falei. Então, mas o problema é que, eles estão a todo tempo tentando, e a própria ideia de uma IA autônoma, da superinteligência e tudo mais, de dizer que a culpa é da IA e não das pessoas que estão, não dos seus próprios usuários. E tem um filósofo, ele é italiano, mas ele tem escrito em inglês, o último livro dele, não, o último livro dele até saiu em italiano, que é ele inclusive ele não chama de inteligência artificial mais, ele chama de agência artificial. Então, a agência artificial é uma nova forma de tomada de decisões sem a necessidade de uma inteligência humana, como a inteligência como nós entendemos, né, a inteligência humana como a gente entendeu. E isso que ele destacou isso nesse livro dele, essa questão toda, chamando isso de AI washing, né, que é você falar sobre os benefícios e diminuir muito os problemas. Porque o que se vendeu, eu acho, para mim, me chamou muito a atenção, né, como a coisa foi vendida, né. É quase como se colocando isso como se fosse olha, o meu modelo é muito bom, olha o que o meu modelo é capaz de fazer, olha até onde ele pode ir, né. E isso é colocado como você valoriza o modelo, na tentativa deles, é claro, né, de valorizar o modelo pelo fato de ele ter tomado decisões. "Ah, mas os guardrails estavam desligados", não importa, porque o germe disso, a construção arquitetural dele, isso está lá dentro, né. É um pouco, não vou dizer um pouco, mas assim, retiro o um pouco.
Mas a gente tem o nosso consciente e tem o nosso inconsciente, né? E quando você começa a estudar psicologia, psicanálise e tudo mais, sabe como o teu inconsciente tem um papel crucial e certas coisas aparecem, e atos falhos, e, né? Porque você tem uma série de coisas que estão dormentes ali que se manifestam para que você faça isso ou aquilo, os teus traumas, que depois você vai lá na terapia e resolve, né? É, só que você não é a IA não é uma pessoa, né? Então me Aham. preocupa muito das possibilidades emergentes que estão ali, que eventualmente não podem ser retiradas da arquitetura do modelo. Você precisa de uma outra coisa que são os guardrails para impedir que ele faça aquilo. Mas no fundo, aquilo está lá dormente, aquilo está lá no inconsciente dele, esperando o momento correto de Ser ativado. tem uns termos de psicologia para isso, eu estava lendo um dia desses isso, mas enfim, para ir para o teu consciente, eu não vou saber o termo, nem vou me aventurar a tentar, né? E a questão do marketing dos modelos eu acompanho vários podcasts estrangeiros, Guilherme, e eles, assim, muita gente tá batendo nisso, sabe? Uhum. Muita gente tá batendo nessas questões das empresas estarem inflando essas situações, digamos assim, para usar para propaganda mesmo, dizer assim, olha como o meu modelo atual é bom e o meu próximo modelo é melhor ainda, Olha o que ele tá? pode fazer, né? Olha o que ele pode fazer e ele pode ser melhor ainda. Então cara, é algo assim que eu não sei como é que esse negócio tá tão sem controle. Uhum. Ah, o governo americano agora tá tentando criar umas regras lá agora, até foi comentado no último The Hard Fork, tá? Tem umas regulações que eles querem fazer lá, que eles já estão colocando algumas regras, mas não diz direito por quem, não, assim, quem que vai verificar, cara, não diz nada, sabe? É um negócio assim, muito Uhum. mal feito, assim. E eu acho que a gente precisa, cada vez mais, eu acho que a gente tem que levar a sério os alertas que eu esqueci o nome do cara que saiu da Anthropic. Esqueci o nome dele, cara. O. Como é que é? O Elias Stutzvika. Hum. Cara, a gente comentou já sobre. Eu Elia, não sei o quê. Esqueci o nome dele. Poxa, deixa eu catar aqui. Tô procurando Sair. já. Vai Tá tocando. procurando? Tá. Cara, de que realmente essa questão de segurança é muito, 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 muito importante, cara. É muito importante. Ele já tá vendo, ele tem uma visão muito mais profunda do que a nossa já há mais tempo do que vai vir. Não Tá? é o Sharma, Não, Merinant não. Sharma? Não, 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 não. É Elia. O primeiro nome dele é Elia. Tá? E, cara, ele já apontou isso assim com muita força, sabe? E saiu da OpenAI por causa disso. Tá? O Elias saiu da OpenAI por causa dessas questões de superalinhamento aí que estavam sendo colocadas em segundo plano, ou seja, eles não estavam recebendo os mesmos recursos que o pessoal que desenvolvia o modelo recebia. Ou seja, vocês não são importantes, o que importa é a gente ter um modelo mais poderoso do mundo, o mais rápido possível, e dane-se a questão do alinhamento. Que o alinhamento é justamente, quando fala de super alignment, o super alinhamento, é justamente o ponto em que tu pega o modelo e tu coloca as amarras nele para ele ser alinhado às necessidades, à segurança humanos, entende? E no momento que tu tira isso do caminho, cara, acabou. Ah, aí já era. Bom, tem muito pano para manga ainda nisso, né? E provavelmente a gente ainda vai ver isso acontecendo, E vai mais porque vezes. Aham, sem as, dúvida. em- as empresas realmente parece que estão tentando capitalizar isso e é um movimento, né, de propaganda assim bem perigoso. E bem perigoso porque é desonesto, né? Hum. Porque porque te vende como é muito engraçado, é uma inversão da coisa, né? Tu vende como benefício aquilo que claramente é um O fato de problema, ser né? perigoso. Sim. Sim. Mas ao mesmo tempo, tá? Essas empresas agora, então é um cenário que a gente vai ver ainda se desenrolar pelos próximos meses ainda. São empresas que estão sendo agora
bem, digamos assim, ameaçadas, a OpenAI e a Anthropic, pela capacidade dos modelos que estão vindo. Uhum. Porque eu já vi em mais de um evento transmitido no YouTube e tal, mas evento sério sobre desenvolvimento de software, uso de IA e tudo mais. Em mais de um evento, palestrantes falando assim: não, tudo bem, usar o Opus 4.8 é caro, usar o GPT 5.6 é caro. Esses são os modelos de ponta. Sim, eles são os melhores. Mas tu tem modelos muito mais baratos que já são muito bons. Uhum. Sim, sim. Então, que perdem muito pouco e custam metade, um terço, um quarto, um quinto do que custam esses modelos aí. Esses modelos da Anthropic e da OpenAI. E agora está gerando uma pressão em cima deles, porque esses caras querem ir com IPO, eles querem abrir Uhum. as ações dessas empresas nas bolsas. Tá? E no momento que tu tens um produto que está sendo, entre aspas, facilmente copiado, tá? Começa a reduzir o valor potencial dessas Uhum. empresas. Tá? Então, tu já tem aí a OpenAI segurando o IPO, os caras já estão assim, para ver o que vai acontecer, porque, cara, se daqui a É. 3 meses, ou daqui a 6 meses que seja, a gente tiver um modelo equivalente a um Opus 4.8, que existe hoje, tá? E que custe um quarto, um quinto do valor do novo modelo do Opus, a seu Uhum. 6, né? Que vai ter, cara, é o suficiente para as pessoas migrarem e começar a utilizar esse outro modelo, entende? Não precisa, por que eu vou gastar muito mais se eu consigo fazer um trabalho que não vai ser tão bom quanto, mas o atual já é muito bom? Por que eu vou gastar mais? Então, essas empresas têm uma preocupação muito grande dessa concorrência, que alguns apontam como desonesta, né? Porque, de Uhum. novo, esses modelos estariam destilando, né? Então, tu pega um modelo que já existe, então pega o modelo da Anthropic, pega os modelos da OpenAI, e vem uma Moonshot, uma GLM lá, uma DeepSeek, e o que ela faz é usar os modelos das empresas americanas para treinar os seus modelos. Né? Tu faz uma destilação do modelo. E aí tu consegue, com um investimento muito menor, um modelo muito perto do... Treinado, né? bem, bem treinado. E aí isso vai continuar acontecendo. E aí o governo chinês está botando grana em cima disso. Então tem umas discussões aí se é desonesto ou não, se é justo ou não é justo e tal, mas o fato é que os modelos estão saindo. E, a gente, É. e um ponto, Guilherme, que é bem preocupante para o governo norte-americano é o seguinte: os modelos eles são treinados com base em fontes que a gente não sabe quais são. Uhum. E é bem o que tu falou. Tu pode ter uma instrução lá dentro, que amanhã ou depois alguém pode vir a descobrir, mas tu não tem como saber tudo que está lá dentro, que vai aos pouquinhos minando, né, sistemas, decisões, contratos, livros, documentos, regulações, etc., feitos em países por aí, países mundo afora, que estão usando aqueles modelos. Em nota, agora estou falando em qualquer modelo, não só os chineses, tá? Os Uhum. americanos, inclusive. Tu tá usando aqueles modelos ali que não são desenvolvidos no teu país, tu não tem um controle sobre o que está sendo colocado ali. Tu tá usando esses modelos. E aí, talvez a China tá vendo o seguinte: olha, eu vou pilhar esses modelos abertos, vamos jogar isso aí tudo na internet pra galera utilizar os nossos modelos com uma visão mais chinesa, digamos assim, de mundo, do que deixar os caras da Anthropic e da OpenAI, ou seja, os Estados Unidos, assumir, os modelos deles serem os padrões de fato, né, no de uso por aí, e vai trazer uma visão, obviamente, mais ocidental, né, para dentro das coisas onde esses modelos vão ser utilizados. Então, é uma briga de cachorro bem grande, tá? Que a gente tá vendo aí, a gente tá de peixinho aí na volta, nadando na volta, olha ali, olha aqui, né? Mas é uma briga de cachorro grande, cara. A gente Briga de termina tubarão. então, a gente termina então com o gancho do início, né, que é o problema geopolítico, bem claro, né. Só uma última recomendação aqui, isso que você fala do de não saber exatamente o que está dormente lá, afeta todo o problema dos vieses, Uhum, né, e também do princípio da explicabilidade, que a gente já falou aqui no podcast. E tem um livro, né, mais famoso que fala sobre isso, que é um livro de 2015, na verdade, de um cara uhum, chamado Frank Pasquale, e ele que é o The Black Box Society.
né? E aí o Uhum. pessoal tem usado bastante essa metáfora dele ali da sociedade caixa preta, no sentido de que isso se amplia muito mais ainda com os modelos de IA que você não sabe exatamente os pesos e aquela coisa toda, né? Hum. Tá bom? Perfeito. Vamos lá então. Agradecemos a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui. Nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima.